Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer então a prática de leito fluidizado aqui no nosso equipamento, então, que serve que é uma bancada de secagem com possibilidade de ser feita em leito fluidizado, leito fixo e fluidizado aqui nesse equipamento, ou leito de jorro aqui. Então a gente vai fazer a fluidização de um leito de areia, que já foi acomodado aqui no equipamento. Eu vou fazer uma medida média, então, dessa altura de areia aqui, ó, a gente não consegue ajeitar ela bem retinha, mas eu vou fazer uma medida média para que a gente veja se essa altura vai variar no momento antes e após, então, a fluidização. Então, nesse equipamento, aqui nós temos o painel de controle. Então, aqui liga-se o sistema do equipamento, né, a alimentação. Aqui a gente faz o acionamento do exaustor. Aqui nós vamos controlar, então, nesse potenciômetro, qual é a vazão que a gente vai liberar, né? Quanto vai fazer esse soprador aqui e encaminhar para a tubulação gás. A gente pode setar também valores de temperatura, né? Então, fazer um aquecimento do ar, ó, e aí usando essa chave aqui, a gente habilita aquecimento ou desabilita. E aqui nós setamos, então, valores de temperatura nesse controlador. Nesse caso, a gente não vai fazer isso, vamos usar a temperatura ambiente. Depois eu registro para vocês qual é o valor da temperatura. Nós temos aqui, então, um soprador. Ele vai encaminhar ar para o nosso sistema. Aqui nessa posição, pessoal, nós temos, então, uma placa de orifício. E essa placa de orifício vocês têm aí na apostila, né, das práticas da disciplina, 3 placas de orifício possíveis. A gente tem uma de 10, de 20 e de 30. Então, vou começar o experimento com a de 30. Isso é importante para que vocês consigam fazer os cálculos de vazão, então, de fluido que nós temos, né? E aí da vazão encontrar qual é a velocidade que efetivamente está passando no equipamento. Se não for possível fazer, então, essa operação com a placa de 30, eu vou avisar vocês, mas eu acredito que essa é possível para fazer a fluidização desse leito de areia. Aqui nós temos o módulo de aquecimento, depois da passagem na placa. Se vocês veem, tem as 2 mangueirinhas ali, né, na placa, elas servem para tomada de pressão, que nós vamos fazer aqui no manômetro, então. Vamos registrar qual é a queda de pressão. Com a queda de pressão e o tamanho da placa, o fator beta dessa placa, vocês vão conseguir calcular qual a vazão. Após passar ali pela placa de orifício, então o módulo de aquecimento, que nesse momento vai estar desligado. Aqui a gente tem, então, uma válvula que fecha a passagem do ar para cá para o leito de jorro. A gente vai fazer ele vir aqui para o leito fixo e fluidizado. Então aqui nós temos uma câmara onde ocorre a equalização. Daqui da câmara de equalização, então, pessoal, o ar vai subir aqui para o nosso leito. Então, nessa posição aqui, ó, começa o leito. A gente tem essa altura aqui preenchida de areia, ó. Vocês veem que eu tentei ajustar ainda, ficou desnivelado ali. A gente tem essa altura de areia, o ar vai começar a passar aqui, vai começar a fluidizar essa areia. Vocês vão ter que procurar qual é de acordo com o diâmetro dessas partículas de areia, né, com o tamanho médio delas, vocês vão ter que procurar lá no gráfico da classificação de Gildert para ver que tipo de fluidização elas vão formar preferencialmente. Então aqui tem a saída do equipamento. Esse bastão aqui é para uma tomada de temperatura, né, então ele é um termopar. Aqui a gente tem um filtro para coletar as partículas que talvez sejam arrastadas do leito. E aqui, então, um termômetro de bulbo seco e bulbo úmido, para quando for o caso, se fazer secagem no equipamento, então a gente precisa desses valores de bulbo seco e bulbo úmido também. Aqui, então, pessoal, nós temos, ó, um manômetro para a nossa placa de orifício. Tem a caixa aqui, infelizmente eu não consigo mostrar bem direitinho, deixa eu pôr assim. Então tá praticamente no zero ali, ó. Vou ajustar um pouquinho aqui. Está no zero ali o nosso manômetro agora. Aqui então está o manômetro para a placa de orifício, eu vou passar esses valores para vocês depois.
E aqui então está o manômetro para o leito. Deixa só eu ajustar aqui, que eu fiz um teste rápido. Aqui então, pessoal, está o nosso manômetro para o leito. Ele está mais escuro de um lado do que do outro porque tinha evaporado um pouco de água e eu coloquei mais água agora. Mas ele está ali no zero, ó, praticamente. Tá, torta um pouquinho a câmera. Isso, está no zero nos dois lados. E essas medidas então de ΔH para calcular a queda de pressão no leito eu também vou passar para vocês depois. Os dados então que vocês vão ter para esse experimento, pessoal, são os ΔH dados aqui, ó, por esse manômetro aqui da placa, né? Onde vocês vão calcular com esse ΔH e com os fatores construtivos ali da placa, os dados característicos delas, vão calcular qual é a velocidade que está sendo encaminhada aqui no leito. Se vocês lembram a curva de fluidização, ela é queda de pressão promovida pelo leito versus velocidade em x. Então, com os dados desse manômetro aqui do leito, vocês calculam o ΔH para fazer o gráfico. Então, vou aproximar para mostrar, afastar um pouco para mostrar o sistema. Então, esse é o módulo que nós vamos usar para essa prática. Então, pessoal, já está ligado aqui o sistema. Vou dar start no soprador, vai ir aumentando o barulho, né? Então vai ficar mais difícil da gente conseguir ouvir. Eu vou regular mais ou menos para a gente ter a cada 10 milímetros de cada lado aqui, para ter um ΔH de 20. Então vou setando os valores aqui. Eu não vou gravar tudo, vou deixar para gravar quando o leito estiver fluidizando, para evitar de ter muito barulho aí para vocês. Pessoal, essa daqui não é exatamente a medida, né, de altura do leito, visto que o leito começa aqui. Só para a gente ter uma noção, para uma comparação aqui nesse caso, ó. Também isso daqui não está sendo medido, né, aquele pedacinho ali embaixo, ó. Só para a gente ter uma noção. A gente tem mais ou menos, então, 2 centímetros de altura de leito, né? Antes de fazer a fluidização. Vamos ver depois da fluidização qual vai ser a altura do nosso leito também. Então vou começar aqui no potenciômetro a aumentar a vazão de gás. Então agora a gente tem um ΔP de zero, um ΔH de 0 aqui e um ΔH de 0 aqui também. Então vamos registrar 0 e 0 nos pontos iniciais. Agora então eu vou subindo aqui o soprador, a vazão que o soprador vai encaminhar. E a gente vai começar a ter um ΔH aqui, que é a placa que está registrando então qual é a vazão de fluido que passa no sistema. Então aqui a gente tem, ó, em torno de 24 milímetros. Pessoal, só para fazer o registro para vocês, então, eu precisei alterar uma placa de orifício. Essa é a de 30, essa é a de 20. Com essas aqui não deu a fluidização, eu precisei alterar para a placa de 10 milímetros, então. Pessoal, a nossa primeira medida aqui, então, ó, nós temos 5 milímetros do lado esquerdo, acima do zero, e 5 milímetros no lado direito, abaixo do zero. Então, o nosso ΔH da placa de 10 milímetros e o nosso ΔH aqui no leito, nós temos 17 milímetros acima do zero e 16 milímetros aqui abaixo de zero. Isso nos resulta, então, pessoal, 10 milímetros de diferença de altura no manômetro da placa e 33 milímetros de diferença no ΔH lá do leito. Eu vou seguir o experimento e aí eu vou registrar para vocês o momento onde o leito passa a fluidizar. Vou seguir fazendo o registro das pressões para enviar para vocês. Pessoal, assim está o nosso leito agora, no momento em que o ΔH lá na placa é 50 e aqui no leito a gente tem 73 milímetros. Então 50 milímetros de ΔH lá para a placa e 73 aqui no leito. O leito ainda se encontra nessa condição. Aqui então, pessoal, é a condição quando nós temos um ΔH lá na placa de 100
e aqui no leito o ΔH é de 103. O leito está dessa maneira ainda. Pessoal, esse é o comportamento do leito quando nós temos no ΔH da placa 113 milímetros e aqui no leito nós passamos a ter então 96 milímetros. Eu vou seguir aumentando lá a vazão então no soprador e aí vou registrando para vocês o que vai estar acontecendo. Pessoal, nessa condição aqui nós temos então 120 milímetros na placa e 96 milímetros no leito. Aqui, pessoal, nessa condição nós temos 130 milímetros para a placa e 96 milímetros para o leito. E o leito está se comportando dessa maneira agora. Nessa condição aqui, pessoal, nós temos 140 lá para a placa e 97 aqui para o leito. Nessa condição, então, nós temos 150 para a placa e 96 milímetros para o leito. Nessa condição, nós temos 160 para o leito e 160 para a placa e 96 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 170 para a placa e 96, então, para o leito. Aqui então, pessoal, 180 para a placa e 96 para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 190 para a placa e 97 para o leito. 97. Aqui nós temos, pessoal, 200 para a placa e 97 para o leito. Aqui, pessoal, nessa condição nós temos 220 para o leito. Nessa condição nós temos então os 220 para o leito e 99 para... 220 para a placa e 99 para o leito. Aqui nessa condição então nós temos 240 para a placa e 99 para o leito. Nessa condição então, pessoal, nós temos 260 para a placa e 100 para o leito. Nessa condição aqui então nós temos 280 lá para a placa e 100 para o leito. Aqui nós temos 300 para a placa e 100 para o leito. Aqui nós temos 320 para a placa e 100 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 340 para a placa e 200 para o leito. Pessoal, aqui nós temos 340 para a placa e 100 para o leito, me desculpem. Nessa condição nós temos 360 para a placa e 102 para o leito. Nessa condição, pessoal, nós temos 380 para a placa e 102 para o leito. Aqui nessa condição, pessoal, nós temos então 400 para a placa e 102 para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 420 para a placa e 102 para o leito novamente. Aqui nós temos 440 para a placa e 102 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 460 para a placa e 103 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 600 milímetros, então, para a placa e 106 milímetros para o leito. Aqui nós temos 700 milímetros para a placa e 107 milímetros para o nosso leito. Aqui, pessoal, nós temos 800 milímetros para a placa e 107 milímetros para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 900 milímetros para a placa e 107 milímetros para o leito. Agora, então, nós vamos fazer o experimento inverso. A gente vai voltar o leito de fluidizado para a posição de um leito fixo. Pessoal, aqui então nós temos 600 milímetros para a placa e 105 milímetros para o leito. Agora a gente está diminuindo então
a velocidade da entrada de fluido aqui na câmara. Estamos diminuindo a vazão lá no potenciômetro, vai diminuindo o ΔH da placa, isso faz com que diminua também a velocidade de entrada do ar aqui no leito. Vamos dar continuidade diminuindo então. Aqui então, pessoal, nós estamos com 440 milímetros lá na placa e 103 milímetros aqui no leito. Aqui, pessoal, então nós temos 400 na placa e 105 aqui no leito. Aqui nós temos então 400 na placa e 105 aqui no leito. Aqui então nós temos 380 aqui no leito e 380 na placa e 102 no leito. Aqui nós temos então 360 na placa e 102 para o leito. Aqui nós temos 340 para a placa e 102 para o leito. Aqui nós temos então 320 para a placa e 102 para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 300 para a placa e 101 para o leito. Aqui nós temos 280 para a placa e 101 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 260 para a placa e 101 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 240 para a placa de orifício e 100 para o leito fluidizado. Aqui, ó, para mostrar para vocês, essa é a temperatura 16,3, a temperatura do nosso ar que está circulando dentro do equipamento. Aqui então nós temos o leito em 220, a placa em 220 e o leito em 100. Vou tentar flagrar o detalhe aqui de algumas partículas. Parou o movimento que tinha. Tinha algumas partículas que estavam fluidizando bonitinho aqui do lado. Aqui nós temos então, pessoal, 200 para a placa de orifício e 100 para o leito. Então aqui nós temos, pessoal, 190 para a placa e 100 para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 180 milímetros na placa e 100 milímetros para o leito. Aqui então nós temos 170 para a placa e 100 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 160 então para a placa e 101 para o leito. Aqui nós temos então 150 para o leito e 102. Aqui nós temos 150 para a placa e 102 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 140 para a placa e 102 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos então 130 para a placa e 102 milímetros para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 120 para o leito e 120 para a placa e 100 para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 110 para a placa e 100 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 100 para a placa e 103 para o leito. Aqui, pessoal, nós temos então 90 para a placa e 97 para o leito. Aqui nós temos 80 para a placa e 86 milímetros para o leito. Aqui então 70 milímetros para o leito e 70 milímetros para a placa e 81 milímetros para o leito. Aqui então, pessoal, nós temos 60 milímetros para a placa e 87 milímetros então para o leito. Aqui, pessoal, nós temos 50 milímetros para a placa e 87 milímetros então para o leito. Aqui nós temos 40 milímetros para a placa e 61 milímetros para o leito. Pessoal, aqui nós já estamos na condição de 0 lá no ΔH da placa e 0 no ΔH aqui do leito. Então aqui a gente tem, ó, a régua de novo, deu aproximadamente 2,1 milímetros agora a nossa medida. Isso após a expansão no leito. Então esse, pessoal, foi o nosso experimento para levantamento da curva de fluidização de uma amostra de areia, desde o leito fixo até se gerar o leito fluidizado. Com esses dados, vocês vão construir a curva, então, para a fluidização, né, para o aumento da velocidade,
e depois a curva para a diminuição da velocidade e comparar essas duas curvas, além de fazer uma avaliação da velocidade terminal prevista para essas partículas de areia, né? Então vocês vão ter que procurar alguns dados para fazer isso.